Obrigado, Colibri. Passar a palavra para o Bruno. E aí, continuando nessa dinâmica aí de pensar um pouco o que é essa resistência também, se é de fato o momento de resistência. Quando eu falo resistência, também é resistência pautando o tema do Congresso, né? Quer dizer, tem todo um ataque a direito dos trabalhadores, que está colocado, a defesa da saúde dos trabalhadores, do próprio trabalho, da legislação trabalhista, enfim, e essa resistência no nosso meio da comunicação acaba sendo, digamos, com a vitrine dessa, nós acabamos exercendo um pouco o papel de vitrine dessa resistência, ou não. Eu queria até fazer essa reflexão contigo, Bruno. Se ao mesmo tempo nós estamos sendo engolidos por tudo isso, essa angústia que nos abate aí no dia a dia, sendo engolidos por tudo isso e não conseguindo nem mesmo, às vezes, saber se está resistindo ou não. É uma pergunta ótima e, como toda pergunta boa, tem uma resposta muito difícil, assim. Eu acho que sim, a gente está no centro disso, tanto como voz, mas como exemplo também, de como a situação do trabalho, do retrocesso e da dificuldade extrema de falar sobre esses assuntos se intensificou nos últimos anos, né? O jornalismo, acho que é um exemplo muito claro de precarização, não simplesmente na forma como a gente está trabalhando, ou na modo de financiar a imprensa, mas uma crise existencial também, né? Uma crise de credibilidade, a gente está no centro da comunicação e as pessoas precisam cada vez mais de que essas vozes sejam bem articuladas, sejam bem financiadas, sejam muito claras, né? Mas está cada vez mais complicado tanto para o indivíduo quanto para as instituições de comunicação cumprir a expectativa que o público justamente coloca em cima da gente. Falando um pouco sobre minha experiência nos últimos anos em relação a isso, né? Quanto mais tempo passa, mais complicado resumir, porque acho que o meu otimismo não está tão grande quanto ele estava quando eu comecei o caminho na mídia independente em 2011. Acho que você estava muito próximo disso, né? Eu trabalho como jornalista desde 2002, mas mais intensamente na área política, junto com os movimentos, desde 2011, quando a gente começou muito experimentalismo, usando rede social e a internet como esse campo, né? E eu partia de uma hipótese, e ela é uma hipótese ainda, e a gente está no meio desse grande experimento que se manifesta de muitas formas, né? De que a hiperconectividade seria, acima de tudo, muito positiva para a imprensa e para a função principal que ela exerce na sociedade, que é a expansão da conversa e da consciência pública, né? De lá para cá, o meu otimismo se abalou um pouco. Acho que a hiperconectividade nos deu de muitas formas o tipo de ruído, o tipo de conversa, o tipo de irracionalidade que a gente sofre hoje como sociedade, principalmente na política e nos caminhos que a gente tomou de lá para cá. Pensando em resistência, né, acho que a gente mudou mesmo. Porque quando eu comecei, acho que em 2011 isso era muito claro, quando o streaming apareceu como uma possibilidade, quando a rede social conseguiu ser o... Desculpa que eu sou meio gago, tá, gente? Daqui a pouco pega no tranco aí e vai melhor. Saúde do trabalho também tá pegando por aqui. Mas eu acho que em 2011, 2012, muitos dos coletivos de mídia independente que apareceram, muito dessa nova forma de fazer imprensa que a gente viu emergir de lá para cá, não estava tanto numa lógica de resistência. A gente tinha um horizonte muito mais claro na nossa frente, que a gente estava avançando, na verdade, de que tinha um progressismo intenso possível nessa hiperconectividade e nessa falta de filtro que a internet subitamente nos deu, principalmente com o advento de smartphone, de webcam,
e do streaming, que foi onde a gente apostou mais, na criação da Mídia Ninja e no processo todo anterior que a gente tinha feito. Mas aí eu acho que, fazendo só uma reflexão rápida aqui, que é o que mais tem me perturbado nos últimos anos, como jornalista, uma das razões pelas quais eu saí do Facebook e tenho usado muito pouco rede social ultimamente, é que a gente foi muito pouco crítico em relação ao tipo de a plataforma que a gente estava usando para explorar todas essas possibilidades. E muita gente confundiu a internet com o Facebook, né? Muita gente confundiu mídia social com plataformas que têm uma limitação muito grande no tipo de relação que é possível e que foram programadas através de um modelo financeiro que é longe de ser o ideal para o tipo de comunicação que a gente quer promover, né? E acho que a gente sofre muito as consequências disso, tanto como indivíduos, como organizações. Eu dou um exemplo muito básico aqui. Meu perfil no Facebook, durante anos, ele foi o veículo que eu tinha de fato. O meu site era muito pouco visitado, meu canal no YouTube muito pouco visitado, eu não publicava mais na imprensa escrita. Então, só que não é um veículo, de fato. O meu lugar no Facebook, eu não consigo indexar, ele não tem busca, eu não consigo priorizar coisas, não consigo colocar links dentro do que eu tenho para escrever. O meu conteúdo dura muito pouco tempo e ele prioriza a presença dentro do Facebook. Isso tem uma consequência clara na qualidade e no aprofundamento dessa informação. Mas o mais interessante, que eu acho que é menos observado ainda, é o tipo de interação que a gente tem com essa informação. O Facebook, ele coloca no mesmo nível de interação um veículo e o indivíduo, né? E estou muito gago hoje. O perfil, né, se confunde com o jornalista, né? E eu acho que a gente transformou essa conversa, que era para ser uma conversa midiática, era um potencial que a web nos oferecia numa certa distopia. Para mim é muito natural que hoje a gente enfrente o problema de fake news, o problema de a desinformação, né? Que acho que é o grande campo que a gente está tentando discutir, quando a plataforma encoraja muito esse tipo de interação. Então, acho que a gente tem sido muito pouco crítico em relação ao ciberespaço. E se eu tiver que falar alguma coisa rapidamente aqui, acho que a essência da recuperação da comunicação e da imprensa como uma ferramenta crucial para o avanço da conversa brasileira passa pela politização do ciberespaço. A gente naturalizou muito essas plataformas e quando a gente pensa, né, que grande parte das nossas interações como comunicador, como pessoas, como indivíduos, como cidadãos, está acontecendo sobretudo dentro de plataformas que têm um dono, cujas as regras a gente não sabe quais são, a gente não tem a menor interferência. Então é como se a gente ainda vivesse aqui fora, numa república, mas no ciberespaço ainda não chegou lá. A gente não tem uma carta magna, ainda não tem uma independência de fato no ciberespaço. É feudalista ainda esse espaço. E acho que a gente precisa começar a falar muito sério sobre a estrutura sobre a qual a gente fala hoje em dia e não simplesmente como estamos tocando essa conversa. Eu não sei se eu me alonguei muito, se eu fui para um espaço que não era muito o seu objetivo, mas eu estou muito interessado em conversar mais com vocês do que expor o que eu tenho feito. Muito pelo contrário, Bruno. Acho que é esse tipo de reflexão que a gente está esperando aqui, né? Aliás, para quem
talvez alguns de vocês não se recordem, mas no auge de junho de 2013, o Bruno teve no Roda Viva, um Roda Viva que discutiu a mídia tradicional, o papel da mídia, quando ele estava no Mídia Ninja ainda, né? E eu aconselho muito, era ele, o Pablo Capilé, no meio do Roda Viva, e ele não ficou gago no meio do Roda Viva. Eu fiquei gago mesmo. Deu um show de bola lá, foi muito bem. Estou fazendo essa brincadeira porque a gente tem intimidade para isso, não é? E foi assim um Roda Viva histórico, muita gente até hoje comenta, né, Bruno? E onde eles refletiram, eu estou fazendo esse parênteses aqui, até porque a gente tem tempo para isso, e eles refletiram sobre a estrutura da produção da notícia, a forma como ela se alimenta, de que jeito isso pode interferir na agenda social, nas dinâmicas de produção de mercadoria, etc. Então, estou aqui fazendo um rabicho, né, colocando um adendo aí para quem puder depois, está no YouTube, joga lá Bruno Torturra no YouTube e assiste. Quer falar uns 3 minutinhos disso? Posso falar. Eu fiz eu não gaguejei muito no Roda Viva, de fato, foi um milagre, mas eu fiz muito exercício respiratório durante uma semana. Quando me chamaram para o Roda Viva, a única coisa que eu estava na cabeça, eu falei, ai, minha gagueira, meu Deus, ferrou. Eu não estava preocupado com jornalistas, estava só preocupado com vexame em rede nacional. Aí eu fiz fone e ajudou, e hoje eu não faço, então estou um pouco mais gago. Aquele Roda Viva foi muito marcante mesmo, e realmente eu não imaginava que ele teria o impacto que ele teve. Olhando para trás, acho que tem uma lógica mesmo, porque junho, na minha cabeça, a gente estava muito envolvido no processo para conseguir ter uma clareza do que de fato estava acontecendo conosco naquele papel. Mas hoje é muito claro que ele foi mais, talvez, uma explosão de um fenômeno de comunicação do que um fenômeno político estritamente, né? Eu acho que foi exatamente a intersecção entre comunicação e narrativas políticas que se expressaram de maneira muito intensa naquele mês. Me lembro de estar na rua, naquele maior dia, né, que todo mundo foi para a rua, 1 milhão de pessoas falando que não era mais sobre o passe livre e tal. Tinha mais placa, gente segurando placa contra a Veja, contra a Folha, contra a Rede Globo, do que contra o Alckmin, que era o responsável, supostamente, pela grande violência que deu naquele dia. E acho que ali foi ainda é muito pouco entendido esse processo de comunicação. E o Roda Viva, especificamente, eu entendi que seria muito sobre imprensa e tentariam nos colocar num lugar de não imprensa, de um fenômeno separado do que o jornalismo clássico era, quando eu vi a escalação das pessoas que foram colocadas na bancada, muitos que eu respeito e amigos até hoje, que eu fiz no Roda Viva, mas que eram gente de mídia mesmo, Eugênio Butti, Caio Túlio Costa, um Ombudsman da Folha, Sinja, né, e tal. E acho que ali foi o auge e o começo do fim da reputação da Mídia Ninja, de alguma forma. A gente ganhou uma visibilidade que a gente sofreu muito ataque em seguida disso. A gente foi sistematicamente criminalizado como fomentador de black bloc, como violentos, como inimigos da imprensa profissional, né? E o caso que, para mim, culminou muito pouco tempo após o Roda Viva, mas que fechou esse ciclo de maneira muito clara, foi na trágica, quando o cinegrafista da Band, o Santiago, morreu, né, numa manifestação no Rio, vítima de um ataque de bomba e tal. O Jornal Nacional culpou o jornalismo, o ataque à mídia profissional, que a mídia livre fazia de alguma forma, e eu fui pessoalmente atacado na Veja, no Globo e na Folha, como corresponsável pela morte daquele cinegrafista. E de lá para cá a gente viu a reorganização dessa máquina em torno da criminalização de experimentos inovadores em mídia, e principalmente uma mídia claramente engajada com os valores de justiça social, né? Tá bom.